Cruzeiro não vai entrar com uma representação no STJD contra o Everson, porque o Everson também quebrou, né, um osso da face do Bruno Rodrigues e quebrou a costela do Bruno Rodrigues. Então, seria justo. Ah, mas o Everson saiu socando, mas a mão esquerda foi na cabeça do jogador do Cruzeiro, do Bruno Rodrigues. Então, gente, sinceramente, vamos ser francos. O Vitor Gabriel quebrou a perna do Gabriel Peck. Eu aplaudi que o STJD deu a ele uma punição de ficar parado o mesmo tempo que o Gabriel Peck vai ficar. Só que no dia seguinte entraram com uma liminar e tudo caiu por terra. Então, imaginar que o STJD vai punir o Caio Jorge ou punir o Everson é para quem acredita em mula sem cabeça, em saci pererê. Né? O Lianco, por exemplo, pisou no Dudu. No braço do Dudu, quando o Dudu estava no Cruzeiro. Aconteceu alguma coisa com o Lianco? Não, o Lianco é o jogador mais desleal que eu conheço no Brasil. E eu meto o pau nele todo dia, porque eu não gosto das atitudes dele. Ele é covarde. O Lianco, ele é covarde no jogo. Né? E não acontece nada com ele, não é punido. Vive machucado aí também. Vive se machucando. Né? Porque um cara desleal acaba que é a lei do universo, a lei do retorno. Então é por aí. Eu falo de A e de B, não tem conversa comigo. Não tem negócio de time. Errou, eu falo aqui. Mas o Everson também, ele quebrou a face, o rosto da face do Bruno Rodrigues e quebrou uma costela. Algum soco ele deu. Né? Ele sai socando a bola e soca o adversário. Todo goleiro faz isso. Mas é certo fazer isso, meu amigo? Não é. O Everson já deu uma joelhada na cabeça do Christian, o Christian caído. A gente tem que se lembrar das coisas. Eu sou muito justo nos meus comentários. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O Caio Jorge errou absurdamente. Como já errou também o goleiro Everson, que para mim é um dos melhores goleiros do Brasil, eu elogio todo dia. Eu acho que o lance do Everson, ele vai na bola, é lógico. Ele está tirando a bola, é uma disputa com o atacante. Mas ele entrou com muita força. Tanto é que quebrou um osso da face do Bruno Rodrigues e quebrou uma costela. O Bruno Rodrigues está fora do jogo desse fim de semana e muito provavelmente do Clássico, né? Mesmo sendo reserva. Eu acho que a bola tem chegado pouco no KJ, viu? Por isso que ele não tem feito tantos gols. Né? Eu acho que a bola tem chegado muito pouco nele. Precisa chegar mais. Né? O Cruzeiro perdeu, na minha visão, eu não entendo porquê, eu nunca conversei com o Arthur Jorge, o porquê que ele sacou o Lucas Silva, não é nem a segunda opção dele, porque o Lucas Silva e o Lucas Romero são os pilares defensivos do Cruzeiro, e sinceramente eu não entendo o motivo pelo qual o Lucas Silva não é nem questionado lá dentro para jogar, né? Eu não entendo, sinceramente. O Gerson é um jogador muito fraco. E eu avisei, não vai passar disso, foi culpa do Tite. O Tite, além de deixar o Cruzeiro terra arrasada, fez o Pedrinho gastar 30 milhões de euros no Gerson. Um jogador bem comum e bem normal. Bem comum e bem normal. É só vocês verem os jogos aí. E eu acho que quem passar de Atlético e Cruzeiro vai estar na final para encarar o Palmeiras. Do lado de lá, nem Vasco nem Vitória. O Vasco, quando o Vitória ontem 1-0, vai jogar no Barradão. Qualquer um que passar para pegar o Palmeiras está na final. O Palmeiras é o time mais ajudado no Brasil. A gente sabe disso. E do lado de cá, eu acho que quem passar de Atlético e Cruzeiro vai para a final. Porque eu não vejo Grêmio e Inter em condições de desbancar a gente, não. Nem Cruzeiro, nem Atlético. Pelas pessoas que eu conversei lá na Toca da Raposa, enfim, tá todo mundo com o foco e com o pensamento no jogo da próxima semana, da próxima terça-feira, lá na Arena MRV contra o Atlético, porque é o jogo do ano pro Cruzeiro. Vale a vaga aí para as semifinais da Copa do Brasil e mais do que isso, tá? Esse clima todo tenso que tá se criando aí em relação a esse clássico por causa do Caio Jorge, enfim, o Atlético indo aí, né, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo uma punição para que eles observem aí, né, a entrada do Caio Jorge, enfim, isso tem dado outra proporção pro clássico e tá ficando até perigoso, para dizer bem a verdade, principalmente pelo que a gente acompanha aí entre os torcedores de Cruzeiro e Atlético nas redes sociais. O que menos tem se falado é a respeito do próximo jogo e da chance que o vencedor vai ter, né, de quem avançar de fase, porque vai pegar aí quem avançar de Grêmio e Internacional e com todas as chances possíveis de chegar numa final de Copa do Brasil e automaticamente já garantir vaga na Libertadores da próxima temporada. Independentemente do pedido do Atlético, a Procuradoria do STJD já havia denunciado o Caio Jorge. Ele está incluso no artigo, cadê o nome do artigo aqui? 254, que fala em ação fora da disputa da bola de forma temerária ou imprudente e pode pegar de 1 a 6 jogos de punição. Daniel Seabra, o que você acha? Tem 2 pontos, na verdade, que eu quero que a gente fale sobre essa questão. Primeiro, o quanto
é justo ou não esse julgamento, essa possível punição ao Caio Jorge, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que é o que o Adro tocou ali, que eu acho que é importante também a gente começar a debater já, que é o clima que vai se firmando, que vai se transformando aí para o jogo de terça-feira que vem, né? A gente teve já esse ano a final do Campeonato Mineiro, que acabou como acabou, e a gente vai... o clima tá meio pesado, hein, Seabra? E o jogo vai ser na Arena MRV, né? Porque se isso tivesse acontecido na Arena MRV, com o jogo no Mineirão, aí um clima diferente, o torcedor do Cruzeiro e tal, mas a torcida toda, praticamente toda do Atlético, né? Então, assim, realmente o clima vai ser... A gente tem visto algumas coisas no Clássico aí recentemente que, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. E provavelmente, quase que com certeza, o Caio Jorge estará em campo na terça-feira, porque não tem tempo hábil para ele ser julgado. Não haverá o julgamento antes do jogo. Então, se for para ser punido, vai ser no posterior aí a esse jogo. Assim, eu acho que tem algumas atenuantes aí, porque ele não recebeu nem cartão amarelo, né? O árbitro não foi no VAR, não tem cartão amarelo, então o Cruzeiro vai usar com certeza essa atenuante, mas acho que faz parte a denúncia, é um lance temerário realmente, é um lance que o Caio Jorge foi, da forma como foi, para mim é um tanto quanto imprudente, não tinha necessidade daquilo, a gente já falou muito sobre esse lance especificamente. Acho que o STJD faz aí o papel dele, de aceitar a denúncia, de denunciar o Caio Jorge, ele vai a julgamento, se for o caso, acho que vai acabar pegando aí 2 jogos, alguma coisa assim, pelo que aconteceu no lance, né? Não pelo lance em si, mas pela repercussão, não de uma forma geral, mas pelo fato de ter o Juan Tressores ter caído da forma como caiu, podia ter sido uma coisa pior e tal. Acho que vai ser uma punição meio exemplar, assim, mas não acho que vai passar muito disso, não. Eu tô com o Seabra. Acho que é o papel do STJD de acatar a denúncia, até por conta da repercussão que aconteceu. Agora, com relação ao clima, né, que vai acabar... Cada vez que os dias forem passando, me parece, pegando fogo, né? Sempre com uma margenzinha de algo a mais ali, uma pitadinha a mais, de uma sensação de talvez o fato do externo provocar o interno. Isso eu não gosto, sabe? Eu entendo que o futebol, muitas vezes, ele sim... Tem a questão do torcedor, que está sempre ali muito estimulado, né, por conta da paixão mesmo, e acho que isso é parte do torcedor, é papel do torcedor. É claro que com responsabilidade as coisas podem acontecer da melhor maneira para o futebol, mas lá dentro do gramado não pode ser impulsionado pelo que aconteceu no jogo de ida, não. O comportamento dos jogadores tem que ser esquecido nesse momento com relação ao primeiro jogo, para poder fazer com que o segundo jogo prevaleça a bola, o futebol. Porque tem qualidade dos dois lados. Com relação ao próprio Caio Jorge, que provavelmente estará no campo, assim como o Juan Tressores estará nessa partida, muito provavelmente. Acho que é um pouquinho nem falo mais pelo Juan, mas mais pelo Caio, né? É uma fase muito ruim. Já há uma cobrança muito grande para que ele possa entregar mais, entregar números também. Não fez um bom jogo diante do Atlético, já vem aí de uma sequência que não está agradando o torcedor, mas está tendo as suas oportunidades. E se tiver mais uma oportunidade diante do Atlético, ele que tem um retrospecto positivo diante do Atlético, precisa mostrar que deixar um pouquinho de lado a questão mesmo que nós falamos ontem, do papel de ser o protagonista de tudo que acontece em um clássico, para ser o Caio Jorge, aquele Caio Jorge que trouxe tanta felicidade para o torcedor cruzeirense. Acho que dá para a gente levar isso em consideração. É um jogador que tem a confiança do treinador, é um jogador que tem a confiança também do grupo e muito provavelmente deve ser o titular. Eu não acredito que ele vai ter uma punição severa, nem minimamente pesada, não acredito mesmo. E por conta o árbitro não deu a falta, o VAR não chamou o árbitro para rever o lance, acho que isso tem um peso a favor do Caio Jorge. Porque, querendo ou não, é subjetivo. E no final das contas, também o Juan não teve nada. Sim. Que é importantíssimo também. No final das contas, para esse caso, pro julgamento que eu tô falando. Porque se o Juan tivesse tido algo grave, a chance do Caio pegar uma pena até maior do que esses 6 jogos, ela era gigantesca. Mas é um lance interpretativo. Tanto é interpretativo que o árbitro não deu em campo, o VAR não o acionou, cada um está interpretando de uma forma. O Atlético interpretou de outra, o Caio Jorge interpretou de outra. A gente aqui... Independentemente de tudo isso aqui, eu acho que passou da hora de alguém do Cruzeiro, alguém que eu falo é qualquer pessoa, do Pedrinho até o Arthur Jorge, o Spindle, o que seja,
puxar o Caio Jorge no canto e falar assim, meu filho, vem cá. Não, isso aí é. Pô, mas tá difícil, né? Tá difícil. Todo clássico tem alguma coisa, todo clássico vai ter uma pancadaria, vai ter um lance não sei o quê, vai morder um não sei o quê. Não dá pra ser morder assim. Pode. Morder é legal pra caramba. Morder também faz parte. Eu não vejo problema nenhum. Não, mas o problema Vestir camisa, morder, brincar, eu acho legal pra cacete. Mas dentro do campo ele tá passando ponto. O problema é que vai entrando num combo, né? Vai tudo entrando no combo. Eu não vejo problema, também acho que tem umas coisas... E não é só de agressão, né? Ele teve, por exemplo, o episódio da expulsão, que ele fez o sinal lá do roubo e tudo mais, enfim. E tem um monte ele tem se passado nos clássicos. Eu falei isso aqui ontem e não dá pra passar a mão na cabeça nesse sentido. O Caio precisa melhorar o comportamento. E eu repito assim, não é do Caio. O Caio não é o Edmundo da nova geração. Não, que dá porrada em todo mundo, que é expulso todo jogo. Não é isso. É só nos clássicos. É só nos clássicos que ele tá se passando. Então, assim, eu acho que... uma coisa assim, é igual você falou, do Edmundo, do Júnior Baiano, eram jogadores que o pau quebrava em qualquer jogo. Né? Os caras, da época, escapavam a marcha aqui e o negócio dava O Caio Jorge não é assim. A gente acabou de lembrar aqui, o Cruzeiro teve 2 jogos pesados contra o Flamengo pela Libertadores, depois mais um jogo contra o Flamengo, também pelo Campeonato Brasileiro, e não aconteceu nada. Aliás, não aconteceu nada mesmo, né, com o Caio Jorge, nem para um lado nem para o outro. Mas eu acho que ele tá virando, igual eu falei aqui ontem, ele tá virando o Lianco. O Lianco tava passando, o personagem tá engolindo o cara. O cara é muito bom jogador, o Lianco, bom jogador, bom zagueiro. Só que chega no clássico ele vira outra pessoa. Mas o Lianco... De olho em uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro entra em campo novamente neste sábado. A equipe celeste encara o Vasco às 21h20, pela 25ª rodada da competição, em São Januário, no Rio de Janeiro. E o histórico do confronto no estádio é positivo para a Raposa. Desde 2003, quando o Brasileirão passou a ser disputado no atual formato de pontos corridos, Vasco e Cruzeiro se enfrentaram 15 vezes em São Januário pela competição. O retrospecto favorece o clube mineiro, que conquistou 7 vitórias. O time carioca venceu 5 duelos, enquanto outros 3 terminaram empatados. A vitória mais expressiva do Cruzeiro sobre o Vasco em São Januário durante a era dos pontos corridos aconteceu no Brasileirão de 2011. Na 7ª rodada, a Raposa venceu por 3-0, com gols de Leandro Guerreiro, Montilo e Roger Flores. Já os resultados negativos mais elásticos do time azul no estádio ocorreram em 2018 e 2025, quando foi derrotado por 2-0 nas 2 ocasiões. Outro confronto marcante entre as equipes no estádio aconteceu em 2005. Em uma partida bastante movimentada, Vasco e Cruzeiro balançaram as redes 6 vezes e terminaram empatados em 3-3. O clube carioca abriu o placar, mas a Raposa buscou a igualdade. Depois, os donos da casa chegaram a fazer 3-1, porém o Cruzeiro reagiu novamente e conseguiu arrancar o empate. Buscando somar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também tenta melhorar seu retrospecto mais recente diante do Vasco em São Januário. Nas últimas 5 partidas realizadas no estádio, a equipe mineira venceu somente uma vez, triunfo por 1-0 no Brasileirão de 2023. Antes disso, perdeu para o Vasco por 2-0 em 2018 e por 1-0 em 2019. Em 2024, os clubes não saíram do empate em 1-1. Já na temporada passada, o Cruzeiro voltou a ser derrotado em São Januário, desta vez pelo placar de 2-0. Considerando ainda o período dos pontos corridos, Vasco e Cruzeiro também se encontraram no estádio pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2021, pela 25ª rodada da competição, as equipes empataram novamente, desta vez por 1-1. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!